Então, espero que estejam todos bem. Vamos nos acomodando. Hoje nós temos uma leitura que fala sobre espiritualidade. Espero que estejam todos bem para começar a segunda-feira com energia, com disposição. Meu nome é Maria Ângela Santos, esse é o canal Teia de Crenças, eu sou terapeuta holístico, astroterapeuta e sacerdotisa da chama violeta. Sejam todos muito bem-vindos. Faço o estudo do livro de ouro toda segunda-feira aqui no YouTube. E lá no Instagram nós temos lives sobre as terapias alternativas, técnicas terapêuticas que eu trabalho, que eu aplico. Também as sessões de grupo, tá? Quem quiser participar, está feito o convite. Entra lá no Instagram, procura as nossas postagens ali de acordo com a terapia que você necessita ou que você busca, caso não saiba qual é o tipo de terapia que você busca, venha conversar conosco, converse comigo lá pelo chat do Instagram, que eu explico. Às vezes a gente precisa fazer um diagnóstico radioestésico, caso você ainda não tenha feito um, para entender as suas necessidades mesmo, né? Estamos na semana de lua minguante, semana de limpeza energética, e nada melhor do que usar o livro de ouro, os decretos do livro de ouro, para fazer essa limpeza mesmo no nosso campo áurico, duplo etérico. É isso que fala o mestre aqui. Nós somos feitos de 7 corpos sutis, né? E dentro desses corpos nós armazenamos ou recebemos a energia densa negativa no nosso duplo etérico, que se manifesta no nosso corpo físico e possivelmente no nosso campo astral, mental e emocional também, tá? Antes, eu quero abrir um adendo, que eu faria o sorteio do mini mapa numerológico, né? Mas como só 2 meninas quiseram, eu vou fazer para as 2, tá? Vou presentear as 2 com um mini mapa numerológico, com a Fernanda e a Camila, que foram as que compartilharam lá e marcaram a gente, né? Para que eu soubesse que elas estavam interessadas no mini mapa numerológico. Tá? Então, falando de espiritualidade, até mesmo de numerologia, esse é um capítulo. Lembrando que nós estamos tratando uma leitura que foi escrita, que foi compilada em 1932. Então, naquela época se usava astrologia, numerologia e todas as vertentes aí do espiritismo muito de má fé, né? Era muito mal vista isso. E as pessoas usavam mesmo para manipular a mente de outras pessoas, tá? Não sejamos aí hipócritas, né? Tinham, e ainda como hoje em dia, muitas pessoas honestas, francas, né, e diretas, mas existem também aquelas pessoas que usam da fé das outras pessoas para manipular essas pessoas. E aí esse capítulo ele fala muito disso. Boa noite, boa noite, boa noite, tá? Eu vou começar lendo o trecho que nós encerramos na semana passada, certo? Boa noite, tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo. Semana passada nós fizemos a leitura do capítulo 20 e 21, tá? E um pedacinho desse 22, que falava muito sobre a gente ter fé, né? E não vender esse serviço que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. O Mestre Saint-Germain, para quem gosta, né, da grande fraternidade branca, para quem acompanha os decretos, para quem acompanha aí toda essa irradiação de luz, de amor, por nós todos dentro da humanidade, quem é fã, eu diria, né, quem segue a doutrina Eu Sou, quem segue essa doutrina, entende do que eu estou falando, né? Quem segue aí a linha, eu diria, ocultismo mesmo, da sabedoria oculta do Mestre Saint-Germain, né? Daquilo de tudo que ele nos passa, de todo o conhecimento que ele tem nos passado. Hoje eu acho que a maior referência em canalização do Mestre Saint-Germain é a Carmen Ballesteiro, né? Então quem ainda não segue a Pax, a grande fraternidade Pax Universal, siga. Quem ainda não segue a Pax, siga, tá? Para mim, eu sou estudiosa, faço vários cursos ali, sigo a doutrina do Mestre Saint-Germain, né? Há bastante tempo, não é de agora, já desde 2016 que eu estou nessa, mas a Pax, a Carmen Ballesteiro, que canaliza a energia dos mestres ascensionados, é uma referência mundial, tá? E a partir dos ensinamentos que o mestre nos passa ali, ele pede que a gente ensine as pessoas a usar essa energia
que é esse o propósito, que a gente ensine as pessoas a usar essa energia para seu benefício sem prejudicar ninguém, né? Tendo livre-arbítrio, que é muito importante nós respeitarmos o livre-arbítrio do outro, tá? Então eu vou começar lendo o que nós encerramos na semana passada. Começai, segundo diz o mestre, né? Começai sempre dando o vosso grande amor e a vossa adoração a si mesmo, a sua própria presença eu sou. E depois as entidades de luz que podem lhe ajudar. Seja firme nesse propósito, né? E sempre com a consciência de que eu sou, que essa centelha divina, ela é vitoriosa. É a presença em qualquer coisa que você deseje. A presença, e aí ele já citou um primeiro decreto aqui. Eu sou a presença em toda a ordem que eu dou, cumprindo-a, preenchendo-a e etc. A impaciência, a perturbação e o mal-estar de ânimo, a ansiedade, a pressa, são estados mentais que impedem de obter aquilo que nós queremos, né? Então, se manter firme é como se a gente praticasse uma fé inconsciente, né? Ele cita aqui que nós tenhamos confiança naquilo que é bom para nós, a partir do momento que a gente faz um decreto, né? Não ficar o tempo todo... Isso eu cito nas terapias, né? Não adianta a gente fazer um decreto, por exemplo, de cura física, e ficar reclamando que está com dor, né? Se eu confio... Então, toda vez que eu sentir dor, tem um decreto aqui no canal, que é da chama verde, da cura, que eu cito isso, né? Então, toda vez que eu sentir dor, eu digo para mim mesmo, toco na região que eu estou sentindo dor e digo, eu não permito que essa dor, que essa doença se instale no meu corpo físico. E para uns minutinhos ali, fazendo esse decreto, eu não permito a dor, eu não permito a doença, eu não permito esse manifesto, porque isso não é meu, né? A minha amada presença eu sou é perfeita e saudável. Então eu preciso decretar que eu sou perfeita e saudável. É claro que nós estamos vivendo num mundo físico, num corpo físico, né? Isso não é uma ilusão, mas dá certo, tá? Se nós continuarmos aqui mentalmente focados naquilo que nós queremos, dá certo, gente, dá certo, certo? Então, este canal deve se conservar limpo, puro, né? E as imagens dos mestres ascensionados devem ser consideradas sagradas. Então, recordai uma antiga máxima: ter conhecimento, ousar fazer e ficar em silêncio e aguardar. Tá? E assim ele encerra o capítulo 21, que foi o que nós deixamos para a semana passada. O 22 começa o plano psíquico. E aí ele fala aqui nesse plano psíquico para que nós tenhamos discernimento, saber separar as coisas, tá? É muito importante saber separar as coisas. Saber separar conhecimentos, né? Não levar tudo ao pé da letra, não levar tudo ao ferro e fogo. Por isso a gente está estudando o livro de ouro, porque tem muitas pessoas que fazem os decretos sem entender, né? Para que eles servem. Ou, então, para manipular, né? Certas pessoas ou certas atitudes, ou seja, manipular o livre-arbítrio do outro. Isso é muito feio, a gente não deve fazer isso, tá? Não devemos manipular, aliás, cada um deve respeitar o seu próprio livre-arbítrio, o livre-arbítrio dos demais, ok? O estudante deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana, que pode ser posta em jogo por qualquer pessoa que prestar atenção. Porém, adverte-se aquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente. É melhor que não houvesse vindo a esta encarnação, pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que ancora nesse plano não se liberta dele, nem nesta encarnação, nem nas próximas. Em todo nível de consciência há um fragmento da verdade que não é compreendida. Se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é que é eterna. A mentira é existencial, porém transitória. Deve-se compreender que em todas as coisas, em toda atividade, há mais ou menos energia dividida em ação, talvez mal utilizada, né? Exatamente isso que eu acabei de falar. Então, o estudante que não presta atenção aos fenômenos psíquicos visuais e auditivos deve compreender que atravessá-los pelo poder da vontade da chama azul, e aqui ele cita toda vez que a gente se deparar com coisas que a gente acha que são sobrenaturais, invocar a presença da chama azul,
a presença de Arcanjo Miguel, para fazer a limpeza disso, né, desse cinturão eletrônico. O que é, afinal, o cinturão eletrônico? É aquela energia quântica que nós manifestamos toda vez que a gente faz aí forma uma egrégora de energia, tá? Uma egrégora de proteção. Então, absorva isso. Entre na proteção de Arcanjo Miguel, do raio azul, né, de Lord Sirius. Invoque a presença de Arcanjo Miguel para fazer a limpeza do seu campo áurico e a limpeza da sua casa, a limpeza dos lugares por onde você passa e se mantenha fiel, firme a isso, na certeza de que Arcanjo Miguel passa na frente. Arcanjo Miguel, o dia de Arcanjo Miguel é 29 de setembro, né? 29h30. Então, a partir do dia 5, né, do dia 4, na verdade, eu vou fazer aqui os 21 dias de Arcanjo Miguel, para que a gente faça a oração juntos, né, nesse dia, nas segundas-feiras, até o dia 29, que é o dia dele, até o dia 30, que é na segunda-feira, o dia dele, tá? Então, toda segunda vou fazer a oração, vocês sigam depois fazendo todos os dias da semana. Toda segunda-feira a gente se encontra aqui. Pois bem, entrar no cinturão onde se expressa só a verdade. Amado e amada estudante, enquanto eu explico esse assunto, que é bem necessário, eu quero que tomeis a resolução de não sentir medo. Dentro no nível psíquico, e aqui ele está falando de um conhecimento de 1930, tá? Dentro do nível psíquico do pensamento e do sentimento, atua uma força sinistra no mundo. Algumas vezes, almas que alcançam esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que eu estou falando aqui, permitiram que sua atenção se detivesse e fosse atraída para o nível inferior. Então ele fala da gente acreditar em falsas promessas, em falsos profetas, e até mesmo nessas visões que nós temos, que muita gente tem, né? E que tem medo dela, ao invés de enfrentar com a espada de Arcanjo Miguel, com a defesa ou com a transmutação da chama violeta, dependendo das circunstâncias, se é para seu benefício, você aceita isso. Isso entra muito dentro do campo do kardecismo, né? De um estudo mais amplo aqui de espiritualidade, tá? Pois bem, permitem a atenção atraída para esse nível, para essas faculdades físicas despertadas, que é nesse caso aí da clarividência, tá? Ou até mesmo dos sonhos lúcidos. Pois bem, aqueles que a gente não entende, né? Alguns fenômenos foram apresentados realmente para atrair a sua atenção. Mas se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade ela desaparece. Um dos atributos mais fascinantes desse plano é o das falsas profecias, as quais fazem com que o indivíduo faça outras mais audazes ainda. Em vez em quando se cumpre alguma para se manter a sua atenção, né? Lembrando, como eu falei no começo, que ele está citando aqui, estamos lá no início do século XX, né, 1930, e ele falando da manipulação espiritual que acontecia naquela época, tá? Que as pessoas realmente faziam aí profecias, né? Inclusive, eram muito hostilizadas as religiões de matriz africana, como são até hoje, mas naquela época era muito mais, né? Tinham muitos centros espíritas que abriram na época que faziam isso mesmo, charlatanismo, né? E manipulavam as pessoas. A questão do mágico, que surgiu na época também, o ilusionismo. Então, se usava o ilusionismo como se fosse dentro de um centro espírita, digamos assim, para prender a atenção das pessoas, né? E desviavam, é claro, que prejudicavam as religiões que eram sérias, os grupos que eram sérios, tá? Com esse ilusionismo. Mas as pessoas gostavam de se enganar. E eu vejo que hoje ainda gostam, acreditem, né? Ainda comentei sobre isso na live da semana passada, de quinta-feira, na Crença de Quinta, lá no Instagram, tá? Quem não está acompanhando, vai lá e acompanha. @teiadecrencas_. Toda quinta a gente fala sobre um tipo de tratamento terapêutico. E quinta-feira passada foi astrologia e numerologia, e eu citei isso, né? Que hoje nós temos muitos profissionais dentro da área da terapia alternativa, dentro da área do tarô, dentro da área da numerologia, enfim. Temos muitos profissionais de todas as áreas, né? E às vezes aquilo que você quer ouvir nem sempre é a verdade, tá?
A gente tem que ser muito responsável quando passa uma informação, porque às vezes você usa, e existe ainda pessoas que fazem de má fé mesmo, né? Usam aquilo que você quer ouvir, manipulam você mentalmente para isso. Financeiramente, você passa a ser condicionado a essas pessoas, tá? Terapia não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. E nem sempre o que você precisa ouvir é bom, né? Mas se for para você melhorar, é necessário ouvir. O tratamento terapêutico ele não é simples, muita gente desiste na metade do caminho, né? Mas eu vejo isso, que eu tenho outros colegas que são sérios, que são profissionais super responsáveis com o seu trabalho, com a cura do outro, com ajudar o outro, e canais como o meu, que eles têm os canais deles também no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, e muito poucas pessoas seguem a não ser os nossos clientes, né? Em comparação a outros que a gente sabe que são charlatanismos mesmo, não vamos citar, mas tem alguns péssimos profissionais que estragam as pessoas e depois mandam para nós para a gente consertar, tá? Mas existe isso dentro do mundo terapêutico, como existe em qualquer outra profissão. É igual pedreiro, construtor civil, né? O primeiro que chega na sua casa, tenta fazer os remendos, faz os remendos todos tortos, as paredes toda torta, e vai embora, mas ele pegou seu dinheiro, porque ele era simpático, era gentil e tudo mais, foi levando você numa boa conversa, fez o trabalho mal feito e foi embora. E aí você tem que pagar de novo para um outro construtor civil ir lá consertar o que ficou estragado, não é assim? Dentro do mundo holístico acontece a mesma coisa, como dentro da medicina também, e como em qualquer outra área da vida que se trabalhe, né? Mas quando se trata de saúde mental e de pessoas, de seres humanos, a gente tem que ter muito cuidado. Muita atenção, porque às vezes é um tratamento errado, você mais prejudica a pessoa do que ajuda, né? Então aqui é mais ou menos isso que o mestre está dizendo, para que a gente preste atenção, né? Que nem sempre aquilo que é legal, que é bonzinho, que é bonito, que é gentil, é verdadeiro. Tá? É mais ou menos isso aqui. A gente crescer dói, né? Ficar adulto dói, tá? E espiritualmente ficar adulto dói também, certo? Então alguém, por sua grande pureza, passa através desse plano sem conhecer ou contatar essas energias densas. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças desse plano trabalham diretamente sobre a natureza das sensações e sobre as paixões que você tem. É muito fácil apegar você por isso, né? É muito fácil manipular você se descobrir o seu ponto fraco. É isso que ele está falando aqui. Então, aqueles que perderam o poder de domínio sobre as suas paixões, sobre a sua ira, a sua raiva, por exemplo, e aí ele cita também a questão da feitiçaria, né? Quando você está com muita raiva da pessoa, alguém para destruir a vida daquela pessoa. Você roga pragas para aquela pessoa, mas você não tem noção que tudo isso volta para você depois, né? E aí você diz assim, na próxima vida eu resolvo, mas não é na próxima. Pior é que não é na próxima, é em muitas outras depois, tá? Então você vai passar aí essa vida com dificuldades, adoecendo, passando mesmo por muitos perrengues, por conta de uma praga rogada, tá? Mas a sua satisfação é destruir a outra pessoa. É isso que ele fala aqui. E tem muitas pessoas que incentivam você a isso, a destruir a outra pessoa. Mas não é assim, tá? Não é desse jeito que a sua porta vai ser aberta. E aí ele fala aqui, os templos de Deus, Criador, são belos e maravilhosos e espíritos intrusos e obsessores não se apossam. Se você é uma pessoa que preza pela sua integridade moral, física, emocional, pela sua paz de espírito, pela sua alegria, não vai querer prejudicar outra pessoa e perder isso, né? Você não vai querer perder a sua paz, a sua saúde. Você não vai adoecer e adoecer as pessoas ao seu redor, a sua casa, prejudicar o seu trabalho, prejudicar a sua trajetória de vida por conta de uma praga rogada, uma pessoa lá que nasceu, né, de ovo virado, a gente diz assim, né, que nasceu ali acompanhada, porque tem pessoas que já nascem assim, como a gente está vendo aqui, né, que já vem carregando isso há muito tempo, então fazem questão
É como se fosse uma questão de honra prejudicar outras pessoas. Né? É necessário para o ego delas prejudicar outras pessoas. Essas pessoas merecem o nosso perdão. Nós devemos ensinar essas pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, muito difícil. Na prática, isso é muito difícil, né? Mas, no mínimo, a gente fingir que ela não existe, tá? É a maneira da gente enfraquecer essas pessoas, essa energia negativa, tá? Melhor do que rogar praga para ela, ok? Então, através das portas abertas, que essas forças se intensificam e ficam incontroláveis. Por que isso tudo, né? Porque isso já vem impregnado no mundo mental dessas pessoas. Então, essas almas sempre nascem e renascem com a intenção de prejudicar alguém, não interessa quem, né? Até que elas se curem ou que se identifiquem com isso, que sofram o suficiente para dizer, olha, eu não quero mais. Até o despertar de consciência dessas pessoas, ele é mais lento, ele é mais demorado, tá? São pessoas que realmente a gente precisa muito de oração de luz, tá? Então, a influência, às vezes, ela é suficientemente maliciosa para se ocultar no mundo da bondade. Então, é uma lamentável situação, porque ela tem uma aparência oculta de bondade. E aí você acredita, pior é que você fica amigo dessa pessoa e acha a pessoa super bacana porque ela é gentil, né? Porque ela se manifesta ou se apresenta para você com uma educação incrível, fingindo ser super legal, né? Fazendo todas as suas vontades, puxando seu saco e tal. E só que essa é uma máscara, é isso que ele está falando aqui, é uma máscara superficial, né? Que o mal, que as pessoas más, ou que a índole negativa costuma utilizar para se aproveitar das suas fraquezas, tá? Então, pois bem, e aí ele cita, se uma pessoa disposta a contrair o matrimônio antes de dar esse passo, antes de se casar, invocasse Deus, o seu Deus interno, né, o se presença eu sou, meditando e orando, aí ele fala que, cita um decreto, se este casamento tem por base um desejo passional, então que ele não se efetue. Por que ele cita isso? Porque é uma fraqueza, né? Muitas vezes as pessoas se casam, eu sei porque eu trato muitas terapias de casal, né? As pessoas se casam por afinidades físicas, mas não tem a noção do que é conviver com uma pessoa que daqui a um ano você está enxergando todos os defeitos dela e aí os casamentos começam a se desfazer. Né? É isso que ele está falando aqui. Se você invocasse a presença para enxergar aquela pessoa sem a máscara que ela apresenta, com todos os defeitos que ela tem, né? Que nós todos temos, inclusive até nas amizades, enfim, nos negócios também, né? É muito mais fácil a gente encarar a pessoa verdadeiramente do que uma ilusão, porque a ilusão ela é decepcionante, né? Agora, quando você conhece a pessoa, já sabe os limites dela, as condições que ela pensa, de que forma que ela age no mundo, de que ela vai reagir a determinadas situações, aí você está no seu livre-arbítrio de aceitar ou não, né? Mas pelo menos você já sabe com o que você está lidando. É isso que ele cita aqui. Então a gente chamar, né, a magna presença eu sou para enxergar o verdadeiro ser de cada um. E se nós todos nos firmarmos, nunca mais seremos arrastados para a discórdia. Os planos de guerra facilmente se darão. Por esta razão, se observa durante algum tempo depois das guerras uma maior manifestação de incontroláveis paixões por qualquer um, a qualquer momento. E ele, nessa parábola de guerra, significa também os nossos conflitos, né? Quando a gente briga com alguém, quando discute. Vamos botar aí a pessoa quando trai, geralmente tem essa desculpa, estava revoltada, estava indignada, estava braba em casa, saiu para a rua, foi tomar um drink num barzinho, escutar uma música, caminhar na praia e esparecer, aparece ali a tentação preta, né? Uma pessoa ali, querendo ou não de má fé, que usa essa máscara, e se aproveita daquele momento e você, na sua fraqueza, você cede. É isso. Então, a guerra não é só uma guerra civil, também é uma guerra diária, uma luta interna do ser humano, tá? Então, se estiverem conscientes
que estão vivendo essa situação, afirmai: eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Instantaneamente se encontrarão com a força, com a energia necessária para enfrentar as aparências do mundo externo sem medo. Serenamente. Mestre Jesus sugeriu que a ação seja dada a todo mundo que entra nessa radiação de Deus Pai, Espírito Santo da presença eu sou, tá? Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação assim, né, ameaçadora, querendo ou não, o nosso bom senso, o nosso equilíbrio nos diz que é errado, né, mas mesmo sendo errado, as pessoas às vezes cedem por fraqueza mesmo. E tá tudo bem, tá, gente? Não se culpem pelo que já passou, né? Nós já estudamos um capítulo a respeito disso, né? De não viver se culpando pelo que já foi, porque não tem como apagar o que já aconteceu. Mas nós podemos, sim, agora nos reeducar a partir do despertar de consciência, que é a oportunidade que o Mestre Saint-Germain está nos oferecendo. E volto a dizer, eu sempre indico, sigam a Pax, Universidade Pax, a Fraternidade Pax Universal, a Carmen Ballesteiro, né, uma das melhores, das maiores referências que nós temos de canalização dos mestres ascensos, e ela nos ensina muito, os livros dela nos ensinam muito, e as canalizações dela nos ensinam muito a partir dos mestres, que não adianta ficar remoendo o que não deu certo, tá? Nosso Senhor Jesus, amém, e aquilo, seja o orixá, o santo, o anjo que você acreditar, desde que você seja sincero, você está perdoado. Então você tem a oportunidade de recomeçar. É demorado? É. Quem disser para você que é da noite para o dia está mentindo. É demorado sim. Recomeçar é demorado. Tá? Tem que ter muita disciplina, muita paciência, né? Muita autoconfiança, muita fé. Em você, não é fé no externo, fé em você mesmo, nas suas capacidades. É preciso saber quem você é, você se conhecer de novo. A partir daí você consegue sim. A opinião das outras pessoas passa a ser secundária, tá? Mas você é merecedor e digno de ter tudo o que você quiser ou que você achar que pertence a você, desde que seja firme, fiel, verdadeiro com si mesmo, tá? Na dúvida, entre para as terapias alternativas e busque o autoconhecimento. Aqui, a astrologia, a feitiçaria, como ele cita aqui, está falando de 1932, onde elas eram usadas para manipular as pessoas. Então, pois bem, se você se interessa por isso, por feitiçaria, pode pensar que, no caso dele, que ele é severo, mas não é assim. O amor dele por nós é suficientemente grande para dizer a verdade. Então, você já tem um livre-arbítrio, né? E eu não desejo atacar esse livre-arbítrio, mas preciso apontar o caminho. Aqueles que se apegam tenazmente à sua amada presença eu sou, à sua centelha divina, né? Ao seu despertar de consciência agora, trazendo isso para a nossa realidade, corrigirão e se manterão firmes, sem interessar por falsas promessas, né? Sem ficarem escravizados pela feitiçaria, que é um espinhoso caminho, e a dor é insuportável com o passar do tempo, tá? Com tanto empenho que buscas a luz, deves saber que só há uma presença de proteção, que é o vosso Deus Criador em vós. Então não deixe que essa atenção seja distraída por manifestações de feitiçaria. Não podeis servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes o livre-arbítrio, deves escolher, tá? E aquilo que é para você, com certeza virá até você. Sempre. A gente trilha caminhos diversos, mas sempre vai acabar chegando no nosso objetivo, acreditem, tá? E aí ele cita ele faz uma citação do Mestre Jesus. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse reino do qual ele fala é a vossa única presença eu sou, que é o dono, o criador de todas as coisas. Não é estranho que se possa andar com tanto tempo de discórdia na limitação e de repente, pum, se abre uma informação como esse livro de ouro que chegou nas mãos da gente agora, sei lá. Para mim, eu cheguei no livro de ouro acho que há uns 10 anos, né? Eu não sei se mais pessoas, se vocês já conheciam
os ensinamentos do mestre Saint Germain da chama violeta antes, coloca aqui nos comentários. Para mim chegou há 10 anos, tá? 98 chegou a chama violeta para mim, mas até então não se tinha todo esse boom de internet, então era difícil encontrar informações, né? Mas os livros chegaram aí depois de 2015 para cá, 2014 e 2015. Então, e realmente virou, porque eu sou uma pessoa que eu frequentei desde criança as religiões de matriz africana. Tenho um carinho enorme, mesmo, um respeito gigante. Tenho um carinho enorme também pelo kardecismo, um respeito gigante. Minha família era dividida, um pouco católica, um pouco espírita, um pouco kardecista, né? Espírita de matriz africana, um pouco kardecista. E alguns evangélicos, né, também, tá? E aí quando eu cheguei num limite que eu digo, isso aqui não faz mais sentido para mim, né, foi um choque para muita gente. Até hoje muita gente não aceitou que eu me desliguei das religiões. Não aceitaram. Foi quando eu peguei nas mãos o livro de ouro de Saint Germain, eu me desliguei das religiões. Todas. Eu tenho 30 anos de matriz africana e eu simplesmente disse, não quero mais. Respeito e admiro e amo, de paixão. Mas frequentar não fazia mais sentido para mim. Depois disso, eu conheci o budismo, eu frequentei alguns cultos evangélicos de visita, né? E vi egrégoras de luz se formando ali lindíssimas. Fui a algumas missas católicas, né? Então eu fui para várias outras vertentes religiosas que até então eu não olhava. E me fez super bem. Parece que eu tirei um peso gigante de cima de mim. É impressionante isso, tá? Mas eu tirei. Eu continuo fazendo orações, né? Invocando santos, anjos, arcanjos, meus orixás. Sempre que eu acho que eu preciso, sempre que eu acho que é necessário, sempre que eu quero conversar espiritualmente com um ser de luz. Mas frequentar eu não frequento mais. E eu me sinto muito, muito, muito melhor. Porque era uma situação de roda gigante. Parecia que eu voltava sempre ao ponto de partida. Começava a girar muito bem, a crescer, adquirir alguma coisa e voltava para a estaca zero. E isso começou a me incomodar determinado tempo. Né? Começou a me incomodar. Então eu abri mão. E aí eu sei que o processo de recomeço é lento, porque eu já passei por ele. Despertar de consciência, ele é vagaroso para algumas pessoas, tá? E eu fiz isso, e entrei para as terapias alternativas desde então. Toda grandeza depende da presença eu sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Então, a verdadeira situação dessa comunicação entre o corpo físico e o espírito, digamos assim, o plano astral, espiritual, energético, né? Ou o nome que vocês queiram dar, tá? É permitido ouvir para quem tem clarevidência, quem desperta aí a sua glândula pineal, né? A nossa intuição, o nosso chakra aqui do terceiro olho. Então, adquirem o direito de saber o que implica este tipo de trabalho. Deveis saber que isso não é uma coisa frequente, tá? Eu sei porque, gente, descalcificar a pineal e o terceiro olho é que dói pra caramba, tá? Que a gente que trabalha dentro das terapias alternativas, aí demora uma vida pra gente fazer essa descalcificação, tem que ter muita concentração, muito foco, e dói, é dolorido sim, tá? É uma dor física mesmo também, e mental, porque você passa a ter insights que até então você não estava, mesmo quem vem como eu das religiões de matriz africana ou do Kardec, é diferente, tá? O despertar nos traz isso, tá? Esses insights são diferentes. Né? Você tem sonhos lúcidos que são diferentes, você sente isso fisicamente, é como a gente fazia a apometria. Você sente exatamente tudo que acontece a quilômetros de distância, assim, a energia das outras pessoas chega primeiro, é forte, tá? Inclusive quando você faz as meditações, você sente a energia quântica, você sente tudo, então você passa a ficar mais sensível,
É exatamente isso que ele está dizendo, mas não é todos os dias, né? Não é sempre. Você não deixa de viver, não vira uma pessoa santificada, não é isso. Você passa a ter uma sensibilidade muito maior quando você desenvolve o seu chakra frontal. Enquanto o estudante não sabe o que significa a sua própria essência do eu sou, né, da sua centelha divina, sua mente e seu corpo continuam meio desajustados. Então a gente continua atraindo doença, continua pensando errado, continua rogando paga para as pessoas. De vez em quando a gente se revolta, se sabota, né? Quando as coisas começam a não dar certo, a gente fica bravo mesmo, é normal. Ficar indignado é normal, tá? Ficar triste é normal, decepcionado, normal, é tudo normal. Tudo é normal. O que não é normal é a gente entrar dentro dessa dor, dessa tristeza, dessa doença, Isso é que não é, depois que a gente desperta, a gente não consegue, não pode fazer isso, tá? Porque o troço amplifica muito. Então, uma coisinha assim, a gente parece que faz uma tempestade no copo d'água, mas não é isso. É porque realmente a gente sente assim nessa proporção gigante, tá? Então, se as coisas ruins a gente consegue sentir nessa proporção gigante, as boas também. Dentro do nosso conhecimento, a gente sentiu, chorou, ficou com raiva, ficou brabo, ficou revoltado, ok, entra em casa, respira e diz, pronto, tá cancelado, eu não vou sentir mais isso. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Começa a pensar em outra coisa. Tenta educar a sua mente para isso, tá? Porque senão a gente vai continuar. A estrutura atômica é um instrumento mecânico, de inúmeras partes que devem trabalhar em harmonia. Então, quem não compreende esse trabalho, né, quem não tem preparo, quem não se prepara para isso, tá? Não faz esse ajuste entre o corpo e o cérebro, passa anos e anos e anos e anos sofrendo por uma coisa que não existe mais, né? Mas é uma projeção daquilo que a gente criou. Se a gente cria as coisas boas, nós também criamos as coisas ruins. É isso que está escrito nesse capítulo. Então, pois bem, a preparação lhe permite entrar no círculo eletrônico interior do mestre. Então, quem ensina essa aplicação, né? Porém, aos estudantes que ensinam essa aplicação, nunca penetram no ciclo do próprio mestre. Né? A gente não tem como, porque olha a energia quântica que vem do campo quando a gente faz, por exemplo, as canalizações, quando a gente trabalha com os portais, como foi o 88, esse ano 88. Só quem participou lá comigo e vocês que participaram em outros canais aí fizeram meditações naquele dia, a energia foi incrível. Parecia que nós estávamos assim levando o choque dos pés à cabeça, né? Então a força quântica é incrível. Como que a gente vai viver nós aqui no nosso mundo físico cheio de defeitos? Vai querer se comparar com os mestres ascensionados e viver como eles? Não tem como, a gente não vai conseguir isso, tá? Então, o que a gente acha que acessa é só uma fagulhinha, né? E assim mesmo já cria um efeito maravilhoso na nossa vida. Imagina. Então, é isso que ele está falando. Não tentem se comparar com o mestre, mas entrar na energia dele, né? Receber as bênçãos dele. Já faz toda a diferença. Com certeza faz, tá? E aí ele cita aqui que 30 anos foram necessários para preparar este trabalho. Aqui, esse livro. Não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-lo e ajustar uma estrutura atômica no cérebro e no corpo de todo mundo, dentro de uma crise mundial, como era o caso naquela ocasião, né? Que estavam aí saindo da Primeira Guerra Mundial, entrando na Segunda. E como é o caso agora, que nós estamos em conflitos aí de países, né? Com a nossa mãe natureza sendo, eu não diria nem bagunçada, mas sendo invadida, agredida mesmo, né? Desmatamentos, incêndios florestais, as enchentes que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, enchentes do outro lado do mundo, maremotos, terremotos, enfim. Todo esse caos, né? Agora, não tem como a gente passar isso para quem não quer ouvir. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, tá? Mas se a nossa sincera determinação, na nossa centelha divina, eu sou, está preparada, digamos assim, nós conseguimos equilibrar o nosso corpo e a nossa mente, né? Nós estamos, então, prontos para a hóstia ascensionada. Lembrando
que nós tivemos conselho kármico final de julho e teremos conselho kármico final de setembro, ou seja, os últimos dias de setembro nós temos conselho kármico, tá? Então, quem está acostumado aí, né? Eu sempre faço a meditação, o encontro, para a gente escrever a carta ao conselho kármico, o ritual do conselho kármico, da queima do karma, né? Fiz em julho e vamos fazer agora, depois dos 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? Então, devido ao conselho kármico, eu vou até ajustar a data da nossa oração de 21 dias, agora que eu lembrei disso. Então, suponhamos que exista uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para conferências públicas, para ser uma pessoa de eventos públicos, digamos, né? Alguém político, algum professor, algum ministrante, tá? E se os mestres ascensionados o assistem o conferencista, ele seria preparado 20 minutos antes ou meia hora antes, encerrado em um tubo de luz, no qual nada entraria, a não ser a radiação do mestre. É uma pergunta que ele faz. Se eles assistissem a nós agora, por exemplo, eles nos preparariam 20 minutos antes, meia hora antes, ou precisariam de mais tempo para nos colocar dentro de uma hoste de proteção, de concentração, para que a gente fosse bem sucedido nas nossas oratórias, né, naquilo que nós estamos passando para as outras pessoas. Tá? É uma comparação que se faz com aquilo que eu falei. Né? Quantos anos a gente leva para entender tudo que está escrito aqui? Eu, pelo menos, levei muito tempo, né? Admiro quem consegue fazer isso em um mês, tá? Eu levei bastante tempo para interpretar o que está escrito aqui e para ver que os decretos que hoje eu gravo para deixar público aqui no canal, eles têm um propósito e a gente precisa entender quais são. Qual é o propósito de cada decreto. Tá? Assim encerramos o capítulo 22. Precisa entender qual é o propósito. Não dá para fazer decreto, principalmente se tratando do livro de ouro. Não podemos sair fazendo decreto e depois fazer o que a gente acha que está certo. Porque não vai dar certo, acredite. Eu já testei de todas as formas, né? E ensino para as pessoas há bastante tempo. Eu me propus a vir para cá, para o YouTube, botar aqui o meu rosto em público para ensinar esses decretos por conta disso. Porque eu achava que as pessoas utilizavam de forma errada. Né? Estou precisando de dinheiro. Vou fazer o decreto do Mestre Saint-Germain ou do Código Grabovoi para manifestar dinheiro. Mas aí em casa eu estou reclamando que a geladeira está vazia, que as coisas não dão certo, que o meu emprego é ruim. Não adianta, você vai manifestar, mas vai manifestar aí R$10, R$5, hoje só. Tá? Isso não vai ser autossustentado. E o que Mestre Saint-Germain nos ensina é que a gente faça da nossa vida coisas positivas, que o progresso, a prosperidade, a abundância e a saúde, a harmonia e a paz sejam autossustentadas. E autossustentado é aquilo que eu ganho por mérito, porque é meu e ninguém vai me tirar. E isso se mantém. Tá? Então, essa leitura de capítulo de hoje fala muito disso, da gente não se deixar levar por falsas aparências, né? Nem falsas aparências de profissionais, nem falsas aparências de falsos amigos, nem falsas aparências de falsos relacionamentos. Se manter firme naquilo que nós queremos como princípio e, claro, ouvir a nossa intuição, despertando aqui o nosso chakra frontal, a nossa pineal. Tá? Descalcificando. Certo? Ficou a leitura de hoje. O decreto de hoje é esse. Eu sou. Vamos até ler aqui para não me perder. Que eu sempre coloco por fim, né? Eu sou. Vamos ver aqui que eu já esqueci. Onde que foi que eu li? Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Quando que eu uso esse decreto? Toda vez que eu me deparar com uma tentação, né? Com algo que eu sei que é ruim, que vai me prejudicar, mas mesmo assim eu tendo a ceder. Isso. Esse decreto a gente usa para isso, né? Para se manter autoconfiante e firme aí na nossa bondade de alma, na nossa bondade de coração.
tá? Na nossa melhora contínua, que é gradativa, um dia de cada vez. Eu costumo dizer nas terapias isso, tá? Hoje, acorde amanhã, de manhã, faça uma oração, faça o decreto da chama violeta, faça um decreto para Arcanjo Miguel, faça um decreto para o Mestre Saint Germain e diga, hoje, o que eu posso fazer por mim hoje? Para mim, hoje. Amanhã, o que eu posso fazer por mim hoje? Um dia de cada vez, tá? Não antecipe aquilo que ainda não aconteceu, não sofra por antecipação. E também não precisa você sonhar com algo, projetar algo muito para o futuro. Agora, viva a realidade hoje, um dia. Hoje, amanhã, depois é depois. Assim, os decretos têm mais probabilidade de darem certo, tá? Abraços, gratidão a todos que me acompanharam até aqui. Eu sou a magna presença de Deus Criador em ação na minha vida. Agora, eu sou. E quem quiser, é claro que os decretos estão aqui no canal, alguns já que eu tirei daqui, dos estudos, né? Cada estudo que a gente faz, cada capítulo, eu vou gravando um decreto separadamente, divididos, tá? Outras leituras também estão, eu própria íntegra do livro de ouro, eu tenho aqui alguns capítulos também. Gratidão a todos que me acompanharam até aqui. Deixem as suas dúvidas. Quem quiser nos acompanha lá no Instagram também para ver as práticas integrativas. Abraços, quem com Deus tem uma ótima semana. Gratidão, gratidão, gratidão.